A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Moisés, porque Moisés não entrou na terra prometida, na terra santa, na terra de Canaã ou no nome mais conhecido, né, a terra de Israel. Não só Moisés não entrou, como também seu irmão Arão também ficou de fora. No meio dos teólogos, pastores, pregadores, a teoria mais aceita, né, é de que Moisés não teria entrado na terra santa, ou terra prometida, porque ele teria ferido a rocha 2 vezes com o cajado. Por esse motivo, ele teria meio que duvidado de Deus. Então, Moisés não entrou por esse motivo, tá? Mas eu vou provar para vocês, através de diversos versículos bíblicos, que o erro de Moisés foi muito pior que isso, e por esse motivo ele não entrou na terra santa, na terra prometida. Vocês vão acompanhar com calma, vão ler todos os versículos bíblicos e tirar a própria conclusão de vocês no final do vídeo, tá ok? Lembrando que vale a pena cada um ter a sua própria opinião. Eu estou aqui para mostrar o meu ponto de vista de acordo com as próprias Sagradas Escrituras, mas eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade, tá bom? E por esse mesmo motivo eu peço para vocês deixarem nos comentários, em todos os vídeos, a análise de vocês, as ideias de vocês, porque eu também quero aprender com vocês, tá? O que eu puder ensinar, o que eu souber sobre as Sagradas Escrituras, eu estarei passando, mas também gosto muito de aprender. Então, pessoal, deixa o feedback no vídeo, deixa os comentários, faça sugestão de vídeos sobre assuntos que vocês querem que eu comente, que eu faça um vídeo sobre qualquer assunto relacionado às Sagradas Escrituras. Será um imenso prazer para mim estar fazendo um vídeo gravando para falar sobre qualquer assunto sem tabu sobre as Sagradas Escrituras. Deixem o like no vídeo, ativem o sininho para receber as notificações, se inscrevam no canal. É muito importante que, se você gostou do vídeo, pessoal, se ele aumentou o seu conhecimento, te ajudou de alguma forma, que você deixe um feedback, seja um comentário, seja se inscrevendo no canal, seja com like. Porque que isso gera? Isso gera engajamento no canal, eu vejo que foi positivo e eu continuo fazendo mais conteúdos legais, bacanas para vocês, tá bom? Então, por que eles associam essa ideia de que Moisés ter batido o cajado 2 vezes teria sido um erro? Porque Moisés, ele abriu o mar o quê? Com uma cajadada só, não foi? Ele bateu o cajado, o mar abriu. Então, se ele bateu para abrir o mar uma vez, só por que ele vai bater 2 na rocha? Então, seria meio que uma falta de fé. Moisés bate o cajado uma vez só ali e pronto, já é o suficiente, né? Mas se você bate 2 é o quê? É duvidou, é falta de fé. Mas isso não tem nada a ver, tá, pessoal? O fato dele ter batido 2 vezes com o cajado, tá? Até mesmo porque o lance de bater com o cajado era para quebrar, para furar a rocha, tá entendendo? Para furar a rocha, talvez poderia ter sido preciso mais de 2 cajadadas. 1 cajadada, 2, 3, quantas fosse preciso para rachar a rocha. Quando Moisés abre o mar, ele bate uma vez só, porque aquilo ali é um milagre. Quando ele bate o cajado, a água já se abre. Ali não, ali ele tinha que trincar aquela rocha para poder sair a água dela. Então não é o ato em si de bater com o cajado que era o milagre. O ato em si era quebrar a pedra. Na hora que ele quebrasse a pedra, jorraria a água da pedra. Então ele podia bater 20 vezes ali na pedra, que seria o tanto necessário para rachar aquela pedra, estão entendendo? Deus falou para ele, quebre a rocha. Se ele bateu 2 vezes, é que uma vez não foi suficiente para quebrar a rocha, para furar, para trincar aquela rocha e sair água. Então por isso que ele bateu 2 vezes. Então não tem nada a ver com falta de fé, gente, tá? Como Moisés teria falta de fé em Deus, se ele viu Deus passar entre uma rocha, se o próprio Deus pegou as tábuas dos 10 mandamentos e escreveu na frente de Moisés, Deus falou na sarça ardente com Moisés. Então, se existe alguma coisa que Moisés não teria, jamais, era falta de fé em Deus. Jamais Moisés teria falta de fé em Deus. Então, não esse é o motivo, e eu vou provar para vocês nas Sagradas Escrituras. Vamos lá? Vocês podem acompanhar lendo o livro de Números, capítulo 20, versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e furai, né, ou feri a rocha perante os seus olhos, e ela dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais. Até aí tudo bem. O que Deus falou? Vai lá, Moisés, reúne todo o povo de Israel na frente da rocha, para eles verem o milagre, e Araão, também seu irmão, para que eles vejam o milagre. E depois você fere a rocha, vai sair água para dar para as pessoas e para os animais. Beleza, muito simples, né? Por que Deus queria que reunisse todo aquele povo ali? Para ver o milagre. Para quê? Para que aquele povo visse o milagre e glorificasse a Deus. Falasse, nossa, Deus é incrível, esse é o melhor Deus que tem. Ele fez sair água da rocha. Isso é um Deus verdadeiro. Nós vamos se apartar dos deuses que a gente serve, que a gente servia, e vamos servir esse Deus. Ele já abriu o mar, ele já fez isso, tudo isso através do seu profeta Moisés. Porém, era para ser glorificado o nome de Deus e não depositado aquele milagre em Moisés.
Porque Moisés, gente, mais à frente eu comento isso, espera aí. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como ele tinha ordenado. Então Moisés fez tudo certo, Deus mandou fazer, ele fez. Ó. E Moisés e Arão congregaram a congregação diante da rocha, igual Deus pediu. E Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes. Presta bastante atenção, pessoal, versículo 10, agora, tá? Versículo 10, de Números 20, tá? E Moisés e Arão congregaram, ajuntaram, né, o povo diante da rocha, a congregação. E Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha? Aqui que está o erro de Moisés, gente. Porventura é o mesmo que, por acaso tiraremos eu e meu irmão água dessa rocha? Ele fez uma pergunta meio que retórica para o povo, tipo assim, sabe quando você fala assim, por acaso eu não vou fazer isso? Aí você vai lá e faz, tá entendendo? Foi isso que Moisés quis dizer. Por acaso vocês estão com sede e nós não vai tirar a água aqui? Então Moisés, nesse momento, ele tirou a glória de Deus e depositou nele e no irmão dele, que ele faria isso. Sabe por que esse é o verdadeiro motivo do pecado de Moisés não ter entrado na terra prometida? Porque se fosse o problema, fosse ferir a rocha 2 vezes, Arão teria entrado, porque quem feriu a rocha foi Moisés, mas Arão não entrou também. Sabe por que Arão não entrou? Porque Arão não repreendeu Moisés, e Arão também era profeta como Moisés. Então Arão devia falar o quê? Porventura nós não, porventura quem tirará a água desta rocha é Deus. Se Arão tivesse repreendido Moisés, só Moisés ficaria de fora e Arão entraria, porém Arão ficou quietinho, Arão não falou nada. Mas, gente, não vamos colocar a culpa toda em Moisés. Sabe por que Moisés fez isso? Aquele povo era um povo obstinado de coração, era um povo que de tudo eles reclamavam. Deus estava enviando pão do alto dos céus para eles, que era o maná. Todos os dias eles comiam, eles reclamavam, nós queremos carne, nós sentimos falta dos melões que a gente tinha no Egito. Depois vocês podem ler lá no Deuteronômio e em outros livros isso daí que eu estou falando. Então, aí Deus mandava pombos do alto do céu para eles comer. Tudo aquele povo reclamava. Está escrito nas Sagradas Escrituras que 40 anos que eles ficou no Egito, não se envelheceu os seus sapatos, não se inchou os seus pés, nem suas roupas se envelheceram. Mas eles preferiram voltar lá para o Egito, onde eles eram escravos, humilhados, do que comer um pão repetido, né? Todos os dias que caía do céu. Tudo era motivo para eles reclamarem. E eles estavam reclamando pela falta de água. Moisés, nós quer água, nós quer água, nós quer água. Imagine você, pessoal, ser um líder que guia mais de 100 mil, 500 mil pessoas, não tenho nem ideia de quantas pessoas tinham. E aquelas pessoas continuamente estão reclamando e falando que você tirou elas do Egito, que você tem que achar uma solução, e você é o único guia, o único mestre e mensageiro que conversa com Deus e guia aquele povo. Moisés chegou a um ponto que ele se estressou tanto que ele falou assim, nós não vai tirar essa água, nós vai tirar. É igual uma pessoa fica muito te enchendo o saco numa empresa, você é um líder de uma empresa, você fala, eu não vou fazer isso daí, eu vou fazer isso daí. Igual sua mulher, às vezes, fica te pedindo uma coisa e não espera, não tem paciência. Você vai lá e fala sem querer. Só que Moisés não podia vacilar nisso. Sabe por que Moisés não podia vacilar nisso? Porque aquele povo era um povo extremamente idólatra. Para vocês terem noção do tamanho da idolatria daquele povo, Moisés subiu no monte para pegar a tábua dos 10 mandamentos, desceu depois de 40 dias. O que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro. Gente, eles tinham acabado de ver o mar ser aberto, fugirem do Egito e foram lá e fizeram uma tremenda idolatria. Moisés quebrou de tanta raiva que ele ficou as tábuas dos mandamentos, pisou aquele bezerro de ouro todinho até ele virar pó, jogou no ribeiro. Depois Moisés teve que jejuar mais 40 dias e conversar com Deus. Deus queria fazer o que? Sabe o que? Matar aquele povo todinho. Moisés implorou pelaquele povo para que Deus não matasse eles, porque que Deus falou para Moisés, eu vou suscitar a descendência através de ti, Moisés. Deus queria fazer o quê? Fazer Moisés ter filhos e filhos e filhos e restaurar a linhagem para cumprir a promessa da descendência de Abraão, né, dos seus filhos, através de Moisés, porque ele cansou daquele povo. Moisés suplicou tanto a Deus, depois vocês leem tudo isso que eu estou falando, vocês podem ler, que Deus se compadeceu, falou, não, tudo bem, Moisés, eu vou deixar esse povo vivo. Então, se tinha qualquer coisa que Moisés não podia cometer de erro, era deixar qualquer brecha de entendimento para as pessoas de que ele poderia ser um Deus, porque aquele povo, eles adoravam um animal, um bezerro, qualquer coisa naquela época que uma pessoa fizesse de estranha, se a pessoa, por exemplo, fizesse qualquer tipo de milagre, aquela pessoa já era considerada um deus. Vocês já viajaram, já foram para a Índia, já viram um vídeo sobre a Índia? Lá, se você nasce com 3 braços, se você nasce com um defeito no rosto, qualquer coisa a mais, um olho a mais, você já é considerado um deus, entendeu? Naquela região do Egito era o mesmo, se você fizesse algum milagre, alguma coisa incrível, você já era considerado um deus. E pessoal, vamos convir, Moisés não fez qualquer coisa, ele abriu o mar. Então, todos esses milagres que Moisés fizesse, ele tinha que sempre ressaltar que era Deus que estava fazendo. Deus abriu o mar.
sempre que ele fizesse um milagre muito grande, ele deveria ressaltar que era Deus que estava fazendo aquele milagre. Porque se em qualquer momento ele não ressaltasse, o povo entendesse ou subentendesse que Moisés era um Deus, eles adoravam bezerros até. Vocês acham que eles não adorariam um homem que está abrindo o mar? Então o povo iria destinar a glória de Deus para Moisés. Tá, pessoal? E mais à frente eu vou mostrar nos versículos da Bíblia que o que eu estou falando tem total sentido, tá? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Aqui é o versículo onde os pregadores acham que esse é o erro de Moisés. Com sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e seus animais. Agora que vem o versículo que confunde as pessoas. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Então as pessoas entendem. Deus está dizendo, porquanto não creu nele, então Moisés não creu mesmo, foi a falta de fé, por isso que ele feriu 2 vezes a rocha. Não, pessoal, ele não cresce para santificar a Deus, ou seja, eles não santificou a Deus, pelo contrário, eles pegou a glória de Deus para eles naquele momento, que eles dissem, porventura feriremos nós a rocha, tá? Depois, lá no final de tudo isso que eu estou te falando, eu vou mostrar o texto que fala que o pecado de Moisés estava no que ele falou, não no que ele fez, tá? Prestem bem atenção. Essas são as águas de Meribá. Meribá significa confusão, ou seja, são as águas da confusão. Porque os filhos de Israel contenderam, ou seja, brigaram com o Senhor e ele se santificou neles. Vamos continuar aqui. Eu tinha mencionado que o real perigo, o erro que Moisés não poderia cometer de forma alguma era deixar alguma brecha para as pessoas subentenderem futuramente que ele era um Deus, tá? E agora vocês vão ver a prova disso. Vocês vão lá no Deuteronômio, no capítulo 32, versos 48. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Araão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu o seu povo. Ou seja, Araão já tinha recebido o castigo dele, morrido no monte Or, sem conhecer a terra santa. Moisés ia acontecer o mesmo com ele. Moisés ia morrer também em outro monte, tá? Igualzinho aconteceu com Araão. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meriba, ou seja, águas da confusão, de Cádiz no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Tá? O que quer dizer não santificar Deus? Quando, se fosse o pecado de ferir a rocha 2 vezes, não teria isso daí, não santificar a Deus. Por que ele não santificou a Deus? Santificar a Deus é dar a glória que Deus merece. Ou seja, eles pegaram a glória de Deus. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Depois nós vamos acompanhar agora em Deuteronômio, capítulo 34, versos 5, 6 e 7. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Lembra que eu falei para vocês que o motivo principal do erro de Moisés foi pegar a glória de Deus? E o erro que Moisés não poderia cometer jamais era fazer isso? Aqui está o motivo do corpo de Moisés não ter sido encontrado. Se você for em Israel hoje em dia, você consegue visitar o túmulo de Davi, de diversos patriarcas, tá? Não sei se você sabia, mas o de Moisés não, porque Moisés foi um profeta tão grande, ele fazia tão grandes sinais, e no meio de um povo tão idólatra, que qualquer vacilo, o túmulo dele, meu amigo, viraria um centro de peregrinação, igual em Medina, como acontece com o profeta Maomé. O profeta Maomé é idolatrado, tem multidões de pessoas que idolatram ele. Imagina hoje em dia, se tivesse o túmulo de Moisés, o centro de peregrinação e idolatria que ia acontecer. Então você pode comprovar isso que eu estou te falando em Deuteronômio, capítulo 34, versos 5, 6 e 7, que fala que não se soube do túmulo de Moisés, onde ele foi até hoje enterrado, tá? E é óbvio que até o corpo de José, naquela época, carregaram depois do Egito, que foi o pedido dele. O corpo dos patriarcas tem as sepulturas, né? Mas o de Moisés não poderia acontecer isso, porque ele fazia milagres muito grandes no meio de uma grande quantidade de pessoas idólatras que tinham acabado de sair do Egito, que tinham centenas de deuses, e aquele povo iria idolatrar, transformar o túmulo de Moisés num centro de adoração, igual Maomé em Medina, ou de outros deuses que acontecem por aí, tá? Agora, a confirmação principal disso que eu estou falando, estão vendo como está se juntando as peças? Deus se indignou
contra Moisés por tomar a glória dele, que ele devia ressaltar que aquele milagre estava sendo feito através de Deus. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versos 5, 6 e 7, fala que ninguém soube do túmulo de Moisés, ou seja, justamente para que não acontecesse idolatria em torno dele, que foi o principal motivo que Deus ficou zangado com Moisés. Agora vocês vão em Judas, para fechar com chave de ouro e montar o quebra-cabeça, capítulo 1, versos 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Ou seja, Judas, capítulo 1, versos 9, diz que o diabo contendeu pelo corpo, brigou contra o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. O que o diabo queria com o corpo de Moisés? Ele queria fazer justamente isso, transformar o corpo de Moisés em um centro de adoração, igual tem Medina, com o profeta Maomé e tudo mais. Ou seja, o diabo, em todo o tempo, ele queria transferir a glória de Deus para Moisés. Então, Moisés não podia vacilar. Todo milagre muito grande que ele fosse fazer, ele devia falar em honra de Deus, em nome de Deus, em honra de Deus. E ele falou errado, gente. Ele falou: porventura, eu e meu irmão vamos fazer sair água dessa rocha. Ele colocou ele, tá entendendo? No lugar de Deus. Como eu já disse, no momento de raiva ali, que aquele povo estava em cima de Moisés, ele falou errado. Infelizmente ele falou, e por causa de uma frase dele, tá? Ele não entrou na Terra Santa. Agora, vamos em Número, capítulo 27, versos 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba este monte na terra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Araão, depois quando a comunidade se rebelou. Nas águas do deserto de Zim. Vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meriba, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor Deus, que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzir-nos em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, um homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Depois falou o Senhor a Moisés. Aqui eu já li, tá? Bom, vamos lá. Aos filhos de Israel, deixa eu só confirmar aqui a continuação. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte Abarim, ao monte Nebo que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te a teu povo como Araão, teu irmão, morreu no monte Or, se recolheu seu povo. Na verdade, eu estou lendo um texto repetido aqui, mas não tem problema não. Porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meriba de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Beleza, vamos para Deuteronômio capítulo 4, versos 21. O Senhor irou-se, agora Moisés está bem triste dizendo isso. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês. Lembra que eu disse que Moisés se irritou por causa do povo? Ó? E jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor seu Deus fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor seu Deus proibiu, pois o Senhor é o seu Deus, é um Deus zeloso e fogo consumidor. Está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 21. Moisés triste dizendo, né? Deus se irou contra mim por causa de vocês. Por causa de vocês eu falei uma coisa que eu não devia falar. E agora eu não vou entrar na Terra Santa. Moisés ainda assim, com todo o amor, falou para aquele povo, deu a última dica para o povo: ó, não faça imagem, não repreendam, para vocês não ser castigado também, né? Moisés até no último momento se importando com aquele povo. Agora a gente vai para Salmo 106, versículos 32. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meriba, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Está no livro de Salmos 106, versos 32. Por isso, tá aí, ó, tá aí a resposta. Moisés falou sem refletir. O pecado de Moisés não foi ferir a rocha 2 vezes, foi falar sem pensar. E o que ele falou sem pensar? Justamente aquele versículo que eu posso voltar lá de novo, novamente, e ler para vocês. O que Moisés falou sem pensar, que está falando no livro de Salmo 106, versículo 32? O que Moisés falou sem pensar? Está em Números 20, versículo 7. Versículo 7 não, Números capítulo 20, tá?
Cadê? Versículos 10, tá? Esse foi o erro de Moisés. Está no 10 e não no 11, como as pessoas consideram. No 11 é onde ele fere a rocha 2 vezes. O erro de Moisés está no 10, confirmando agora com o livro de Salmo, que diz que provocou a ira de Deus, né? Porque Moisés falou sem refletir. Então não está no erro em ferir a rocha 2 vezes. Está no erro de falar. E onde que Moisés fala? No versículo 10, tá? No versículos 10 de Números, capítulo 20. Porventura ferirei eu e meu irmão, faremos nós sair água desta rocha? Foi aí o erro de Moisés, tá? Confirmado aqui agora no livro de 106 de Salmos, versos 32. Eu fico repetindo toda hora para vocês poderem pegar e acompanhar tudo isso daí na casa de vocês mesmos. Agora, Levítico 10. Teve outro erro que Araão também cometeu, tá bom? Levítico 10. E os filhos de Araão, Nadab e Abiú. Então Araão não teve só um motivo para ele não entrar na terra, teve mais um. Tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Araão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Araão calou-se. Araão calou-se. O que aconteceu? Os filhos de Araão ofereceram fogo estranho na presença de Deus. Deus matou eles ali na hora. E Moisés foi lá e falou tudo isso aí que eu li aqui agora. E Araão devia concordar, falar: não, Deus está certo, Deus fez certo. Só que ele ficou chateado que os filhos dele morreram e ele ficou calado. E ele não devia fazer isso. Foi o mesmo erro de Araão quando Moisés foi lá e falou: porventura nós feriremos essa rocha e faremos sair água? O que Araão fez? Nada, ele ficou calado. Por isso ele não entrou na Terra Santa. Pelo mesmo erro que ele cometeu em Levítico. Os filhos dele foi lá, pecou contra Deus, Deus matou os filhos dele. Aí Moisés vai lá e fala para ele tudo aquilo que eu acabei de ler. E o que ele faz? Ele fica calado, ele não se exprimiu. Se ele tivesse se exprimido em Levítico 10 e falado: não, Deus está certo, e se tivesse se exprimido lá com Moisés, falasse: não, porventura nós feriremos a rocha, não, porventura Deus ferirá a rocha, Araão teria entrado na Terra Santa, tá? Então está aí o erro de Araão, de não protestar, de não protestar, de falar, de ficar tímido, né? Então se você vê um erro e você não fala ou não faz algo, não toma uma atitude perante um erro, você é condizente e culpado daquele erro também, tá? Então não pense você: eu não estou cometendo tal pecado. Mas se você vê alguma pessoa fazendo uma injustiça, uma injúria, um pecado, e você não defende ou luta contra aquela injustiça, você também está naquele pecado. Veja o que aconteceu com Araão. Araão calou-se em Levítico diante do pecado dos filhos dele e calou-se diante do que Moisés disse, né? Porventura, por acaso nós não vamos fazer sair água aqui? Por isso ele recebeu essa sentença. Então cuidado, tá, pessoal? Quando você dizer: eu não estou cometendo isso, eu não tenho culpa disso, tá? Olha, então, esse vídeo mais legal de tudo, que tem uma lição ainda para você aprender. Não compartilhar, compactuar com erros achando que eu não estou cometendo, né? Então não tem problema. Continuando aqui no livro de Levítico 10, aos filhos de Israel por possessão. Não, esse versículo eu já li. Agora, bom, esse versículo aqui eu já li também. Bom, acabou, pessoal. Acabaram todos os Levíticos, os números. Deixa eu confirmar, só tem mais uma folha aqui. Deixa eu confirmar se tem só mais uma passagem aqui. Bom, acabou. Então, pessoal, para fazer esse vídeo para vocês, eu tive que pesquisar o que é prevaricar, porque está escrito que Moisés prevaricou, que é o mesmo que é um verbo da língua, né? Que diz desrespeitar ou não cumprir uma ordem, tá? E dever por má fé. Então está escrito lá que Moisés prevaricou contra Deus, tá? Então o significado de prevaricar é não cumprir uma ordem e dever por má fé. E qual que era a ordem de Deus? De que Moisés manifestasse
perante todos que aquilo ali era uma obra de Deus e Moisés fez o contrário, tá? Cumpriram a ordem de dever por má fé e a ação de prevaricar segue os interesses pessoais do indivíduo que praticou normalmente agindo contra os bons costumes e moral, ou seja, segue os interesses do indivíduo. Moisés usou de interesse próprio ali para dizer assim, nós não vamos fazer isso aqui, porque ele estava numa situação que ele estava nervoso com o povo, ele queria dizer, nós vai fazer, nós vai tomar uma providência. E ele acabou tirando a glória de Deus. Aqui, pessoal, para vocês verem o significado de prevaricar, acho que não vai dar para ver, na língua portuguesa, ó, tudinho aqui, prevaricar. Então olha o trabalho, pessoal, que eu tive para fazer esse vídeo para vocês. Então eu peço humildemente, deixa um like, tá? Então prevaricar, repetindo, só para afirmar aqui, é deixar de desrespeitar ou de cumprir um dever por má fé, né? A ação de prevaricar segue os interesses pessoais do indivíduo que praticou. Então Moisés seguiu o interesse próprio. Está escrito na própria Sagrada Escritura que o pecado de Moisés foi prevaricar lá nas águas de Meriba, tá? Então, pessoal, não tem dúvida nenhuma de que foi esse o erro de Moisés, tá? E, pessoal, esse vídeo parece um vídeo simples e rápido de fazer, mas dá muito trabalho. Sabe por quê? Porque os temas da Bíblia, das Sagradas Escrituras, não estão escritos todos num livro só. Por exemplo, se você quiser ver os milagres de Jesus, todos os milagres que ele fez, você não vai encontrar lá no livro Milagres de Jesus. Aqui está o pão, a multiplicação dos peixes, aqui a cura dos cegos. Não, você vai ter que achar um pouquinho dos milagres no livro de Lucas, outros em São Mateus. E aqui que você tem que ir picotando a Bíblia inteira para você poder achar. Se você quiser ler sobre ressurreição, não vai ter um livro inteiro que fala sobre ressurreição. Você vai ter que ler todos os evangelhos e pegando os pequenos trechos que falam sobre ressurreição. E para fazer esse livro de Moisés, sobre por que Moisés entrou na Terra Santa Prometida, foram vários trechos, gente. Eu tive que ler Salmos, tive que ler Levítico, tive que ler Deuteronômio. Vocês podem ver que todos os trechos que eu fui citando para vocês, Números, Levítico, Deuteronômio, são de 3 a 4 livros inteiros da Bíblia. Eu tive que ler para recortar esses capítulos, pegar tudo para vocês. Para vocês terem noção do que eu estou falando, olha aqui a quantidade de folhas com todos esses trechos que eu li para vocês. Imagina você ler e procurar esses versículos todinhos na Bíblia, pessoal. Então um vídeo desse é bem demorado, porque eu tenho que ler o versículo, a Bíblia inteira, e pesquisando versos por versos. Ó, tudo isso aqui, pessoal, para fazer um vídeo pequenininho como esse. Aqui eu falei que o diabo contendeu contra o arcanjo Miguel, porém o arcanjo Miguel não ousou falar contra o diabo, né? Por quê, pessoal? É algo que está ligado à hierarquia, e ele tem a mesma hierarquia que o diabo, mas eu vou fazer um vídeo específico explicando por que nem Miguel ousou apontar a acusação, que está lá no livro de Judas que eu citei aqui, porque que Miguel não ousou falar contra o diabo ali, porque ele ocupa a mesma hierarquia, e no céu, quando você tem uma hierarquia igual ou abaixo, você não pode dar ordens, nem falar nada contra. Então eu vou fazer um vídeo específico só falando sobre esse assunto. Então, pessoal, por favor, deixa o like, se inscrevam no canal, ativa os sininhos. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.